bem-vindo, seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Que seja um momento onde nós sejamos aproximados ao coração do Senhor. Que seja um momento onde nós sejamos curados pelo Senhor. Que seja um momento onde nós possamos experimentar da graça e do amor do nosso Pai, em nome de Jesus. Então eu convido você que está aqui e você que está em casa a cantar para o Senhor. Vem, vamos louvar o nome dEle, vamos exaltar o nome daquele que vive e reina. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Senhor Jesus, viemos te encontrar, juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor, explode em nossos corações. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Cante para Ele todo ser, na terra e no céu. Louve o nome do nosso Rei. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti.
toda honra e glória seja dada a Ti, Jesus. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Nas cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo o que há em mim. Levanta um aleluia e veja a escuridão fugir. Diga isso. Levanto o aleluia, Mesmo quando não posso entender. levanto o aleluia. O medo não tem mais poder. E na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. O nosso Rei está vivo, Ele reina, por isso nós cantamos aleluia a Ele. Nós cantamos cada vez mais alto ao Rei. Cante mais alto, 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 cante mais alto. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo,
alto, cante mais 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 alto, na presença do inimigo, cante mais alto, que qualquer problema. cante mais alto, A adoração é uma arma para nós. Cante mais alto, o céu vem guerrear por mim, mais alto, na presença do inimigo, mais alto que os ruídos. mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, aleluia. É Ele quem luta as nossas guerras. Aleluia. Para sempre Ele é exaltado, para sempre adorado. Aleluia, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu
venceu. Aleluia ao Rei. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cante mais uma vez. Para sempre adorado, para sempre exaltado. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ai, Senhor, como é bom termos essa certeza de que para sempre o Senhor vive, de que para sempre o Senhor é exaltado, de que para sempre o Senhor é adorado. Ai, Jesus, como é bom cantarmos o Cordeiro venceu. Como é bom cantarmos o Cordeiro de Deus venceu. O Cordeiro de Deus vive e reina. Onde estás, ó morte, o teu aguilhão? Onde estás? O nosso Cordeiro venceu. O nosso Rei Jesus, o nosso Rei Jesus Cristo, Ele venceu. Ai, Jesus, vamos cantar mais uma vez. Cantamos aleluia a Ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Só as vozes para o Senhor, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Só a igreja cante. Cantamos aleluia. Celebramos a tua vitória. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
por Ele que nós não seremos abalados, não por nós, mas por Ele. É Ele quem luta as nossas guerras. É Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele. Tudo, tudo, tudo. Cante para Ele. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante mais uma vez para Ele, confiando no nosso Deus. Confiando em nosso Deus e no seu amor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante pra Ele. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante pra Ele, confiando em Ti, confiando em nosso Deus, e em seu amor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se você crê, cante pra Ele. Os nossos inimigos cairão, seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Cante pra Ele. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Sim, eu creio. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Cante mais uma vez. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Cante mais uma vez. Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Toda a igreja, cante pra Ele. Só as vozes e a igreja. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele
Ele pode. Você crê? Mais alto nome não há. Mais uma vez para Ele, igreja, só as vozes. Seus inimigos cairão. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome. Mais alto nome. Mais alto nome. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu amor, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante mais uma vez para Ele. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A Bíblia fala de um fato. Quando o rei Josafá estava sendo atacado por 3 inimigos que se juntaram contra ele. 2 Crônicas, capítulo 20. E tem um versículo que eu gosto demais. Que ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, você sabe tudo o que está acontecendo. Em nós não há força para resistirmos. Nós não temos capacidade para enfrentarmos. Mas uma coisa eu faço, ou nós estamos fazendo: os nossos olhos estão postos no Senhor e nós confiamos no Senhor. O resultado depois você sabe para onde que foram os 3 inimigos. Meu Pai, muito obrigado, porque os nossos olhos podem ser colocados no Senhor. Quando nós olhamos para aquela cruz, para aquele túmulo, que ambos estão vazios, nós sabemos o que isso significa para nós. Ou cada dia que passa, temos tido uma revelação, um entendimento maior do que significa, ou significou a tua morte, a tua ressurreição. Que os nossos olhos sempre estejam colocados única e exclusivamente no Senhor. Que venhamos nos apoiar no Senhor, na tua obra, no teu feito, no teu consumado, e não nas nossas obras e no que nós temos feito. Em nome de Jesus, que nessa noite, Espírito Santo, possamos conhecer mais, mas num nível de revelação pessoal, que cada um de você, cada um de nós, possamos sair daqui impactados e transformados e libertos, porque quando conhecemos a tua verdade nos liberta. E que nessa noite seja uma noite de libertação, uma noite de liberdade, uma noite para sermos colocados do lado de fora de cada cela que o diabo tem tentado às vezes nos aprisionar. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus, para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, glória a Deus. Vamos declarar essa verdade. Em nome de Jesus eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor.
Glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena a tua vinda. Você que está em casa nos assistindo, você que vai assistir um dia esse culto ainda, não pare, assista até o fim, porque eu tenho certeza que todos nós sairemos hoje daqui diferentes, mais livres, mais libertos, porque esse foi o grande propósito de Jesus para as nossas vidas. Ele vai, Ele paga todo o preço, Ele se sacrifica, Ele é ressuscitado, para quê? Para que nós vivamos uma vida plena, uma vida liberta, uma vida ilimitada, limitados por Ele, por Deus, mas não limitado pelo diabo. Você entende isso? Deus pode falar não para mim. Deus falou não para Paulo. Paulo queria ir para um lugar, acho que pregar lá na Macedônia, ele falou assim, não, Deus não deixou. Mas vivermos limitados pelo diabo, não, você não pode, você não consegue, você nunca será isso, você nunca terá isso. Isso é uma limitação maligna que você e eu não podemos aceitar ou acatar em nossas vidas. Conheço pessoas que têm uma vida natural, profissional, financeira, familiar, bacana, próspero, vencedores, mas emocionalmente são pessoas que às vezes existem o quê? Culpas, fortalezas. Então vem um processo, ele erra, existe uma acusação, depois da acusação vem um julgamento, existe uma condenação, e agora fica na expectativa de quê? De ser punido. Hoje eu estava conversando com a minha mãe a respeito disso, que psicologicamente as pessoas se sentem até bem quando estão sendo punidas. E que punição que eu estou falando? Uma punição de tristeza, uma punição de a vida não prosperar e chegar a uma conclusão, mas eu mereço que a minha vida não avance, eu mereço não ser próspero, eu mereço não ser feliz, porque eu fiz coisa errada. É mais ou menos aquilo, eu tenho culpa no cartório, então eu me considero um réu, eu me considero uma pessoa a ser condenada, e o que eu estou passando, eu estou sendo punido, eu estou cumprindo a minha pena, eu estou cumprindo aquilo que eu mereço. Então existe esse processo, um erro, que vem uma acusação do diabo, nunca é o Espírito Santo, que vai chegar e falar, você errou, você não presta, você não merece, você não é ninguém, ou você é ninguém. Erro, acusação, condenação, julgamento, opa, peraí, é verdade, eu sou culpado, eu mereço ser condenado, e depois da condenação, todos vocês já viram, né? Eu já vi muito filme, o Law and Order da vida lá, e aí termina, o jurado volta ali, aquele jurado fala assim, o juiz pergunta, e aí? Culpado. E quando é culpado, agora o juiz vai determinar a pena. Então, quando a pessoa ela se sente punida, ela se sente culpada, ela espera ser punida, porque é o normal. Eu cometi um delito, eu cometi um crime, criminoso precisa pagar, a justiça precisa ser feita. E aí essa pessoa ela entra em qual processo? No processo de condenação, no processo de que eu preciso pagar agora a minha pena, eu preciso pagar agora a minha culpa. E quando eu não estou falando de simplesmente consequências, eu estou falando de uma condenação mental, eu estou falando de carregar um fardo, estou falando de uma pessoa que fez algo lá atrás, porque o pecado nunca é para frente, nunca é um pecado futuro, todos nós cometemos pecados para trás. Certamente hoje eu pequei, eu não estou falando que eu vou pecar, eu pequei no decorrer do meu dia, eu devo ter feito alguma coisa que no altíssimo padrão da santidade do Senhor, eu fiz algo que não performei na altura, no alcance, na beleza da santidade do meu Senhor. Então eu cometi algo hoje, e esse algo hoje, nossa, pode acontecer isso na minha vida. E aí a pessoa ela vive nessa expectativa de coisas ruins acontecerem na vida dela, e quando coisas ruins acontecem na vida dela, a primeira pergunta, o que eu fiz de errado para isso acontecer? E às vezes o diabo já dá até a resposta, isso está acontecendo porque você fez isso. Hoje eu cheguei aqui na igreja de manhãzinha, na hora que eu fui abrir o portão, que eu olhei no meu carro, o pneu de trás do meu carro estava furado. Falei, que chatice, vamos trocar o pneu. Mas em nenhum momento, Deus, o que eu fiz de errado para merecer um furo no meu pneu?
Certamente eu te desagradei porque você permitiu que isso acontecesse, porque... E eu talvez hoje eu chegaria e falaria, irmãos, eu não tenho nem condição de pregar para vocês, porque eu estou me sentindo culpado, condenado, eu não sei nem direito o que eu fiz. Mas se aconteceu coisa errada na minha vida é porque eu fiz coisa errada. E nós não podemos viver assim. Essa série que eu não sei se vai ter fim. Qual série? O Deus Emanuel, o Jesus conosco. Como eu tenho aprendido, como isso tem feito bem para a minha vida, como eu tenho entendido mais do que Jesus fez e é, e me tornou. Nós precisamos aplicar isso em nossas vidas, porque escuta o que eu vou te dizer, enquanto houver carne, alma, corpo, e sentimento, emoção, vontade, desejo, o diabo sempre, então esse corpo e essa carne, sempre, infelizmente, irão errar. Nunca acertarão 100% o alvo todas as vezes. E enquanto existir corpo, enquanto existir ser humano, enquanto existir homem e mulher, enquanto existir o diabo irá nos acusar todas as vezes que nós erramos. Vai apontar os nossos erros, as nossas falhas, e volta a dizer, irá nos condenar, não simplesmente consequências naturais. Não estou falando de o filho não estudou, tirou nota 0 na prova. Isso é uma consequência de quem não estuda. O filho não estudou, tirou 0 na prova, e o pai não o ama mais. Quantos zeros eu já tirei diante de Deus, e Deus sempre continuou me amando. Quantas vezes você e eu não demos conta de tirar nota 10, nem 8, nem 6, mas Deus nunca nos rejeitou. Podemos ter falhado, podemos ter pecado e termos tido consequências por causa dos nossos erros e das nossas falhas, mas Deus falar, chega, sem chance, acabou, não tem mais para você, isso nunca. E é sobre isso que nós precisamos entender cada dia mais, porque volto a dizer, até o último dia da minha vida, que existi carne e alma, nasci de novo, o Espírito, Jesus falou para Pedro, o Espírito na verdade está pronto. O teu problema, Pedro, o problema da raça humana, sabe qual que é? Que foi o Espírito que nasceu de novo, mas a carne e a alma continuam as mesmas, as que foram herdadas por Adão e Eva. Então, enquanto existir, Pedro, enquanto você viver nessa terra, se você me recebeu, Marcelo, você me aceitou, sim, então o teu espírito está pronto, descansa, cuida da tua alma e da tua carne. E eu vou te dar mais um passo hoje. Entenda o que Cristo fez, para que a tua alma, para que a tua carne não sejam punidas injustamente, ou punidas de novo, se é que Jesus já foi punido no seu lugar. Amém? Pastor, pelo amém, muito michuruco aqui, eu estou vendo que vocês estão acompanhando? Eu e você, nós precisamos entrar num nível de quê? De uma liberdade, que foi isso que Cristo veio fazer. Lucas 4,18, olha o que diz. Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus e ungiu. Como é que o Espírito Santo veio sobre Jesus e ungiu? Passou, derramou um óleo santo lá de Israel, pastor. Meu irmão, graças a Deus somos livres até disso. Amém? A palavra ungir, no grego aqui, significa, Ele me escolheu, Ele me separou e Ele me capacitou. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus, ungiu Jesus, ou seja, esse é o meu filho amado que eu escolhi, separou ele para um ministério e o capacitou. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho, não foi para pregar a lei, foi para pregar o Evangelho, o que Ele fez e não o que o homem tem que fazer aos pobres. Ele me enviou, presta atenção, para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e para promulgar a época, o tempo da graça do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para nos colocar em liberdade.
O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para que os nossos olhos fossem abertos, para que nós possamos enxergar coisas novas e boas lá na frente. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para o quê? Para eu pregar o Evangelho, não pregar lei. Não é o que você tem que fazer, mas é o que eu fiz em favor da sua vida. Foi para isso que o Espírito Santo veio sobre Jesus. E o que eu quero falar com vocês hoje é o quê? O Jesus que veio, que levou sobre si. Talvez a semana que vem, mais umas 2 ou 3 semanas, eu vou falar sobre o Jesus que levou sobre si. O Jesus que aceitou a minha culpa e a minha transgressão. O Jesus que carregou com as minhas dores e enfermidades. Pastor, mas se Jesus já carregou isso, por que eu ainda tenho? Talvez semana que vem, não perca não. Se Jesus ele veio e levou sobre si a maldição, por que às vezes, talvez daqui uns 2 domingos, o levar sobre si mexeu comigo essa semana passada. Ele propositalmente falar, eu quero, eu pago o preço, eu carrego, pode colocar na minha conta. Você já foi fiador de alguém? Não precisa levantar a mão não. Fiador é uma pessoa que se responsabiliza pelo outro se ele não pagar. Principalmente aluguel, precisa de um fiador. E aí e às vezes você não vai ser fiador de um inimigo, você não vai ser fiador de uma pessoa que você não conhece, você vai ser fiador, a maioria das vezes, de uma pessoa próxima, às vezes parente. E quando esse amigão top, esse parente, nem sempre porque teve um problema financeiro, mas infelizmente por muitas vezes por falta de caráter, ele deixa de cumprir aquela obrigação, a imobiliária vai atrás de quem? Do fiador. Você fica feliz? Não. Você gosta? De jeito nenhum. Mas aí para você manter o seu nome limpo, pago. A conta dele eu pago. Pensa Jesus. Ele se coloca na minha posição sabendo que eu não pagaria. Ele leva, ele fala assim, ele se disponibiliza, ele fala, eu sou o fiador do Marcelo. Mas, não, ele não vai dar conta, eu pago. A culpa dele, aleluia, hein? Há 2000 anos atrás ele falou assim, as culpas que o Marcelo irá receber e cometer, os pecados que o Marcelo irá cometer, põe na minha conta. A condenação e a punição que o Marcelo merecerá lá na frente, 2000 anos depois, porque eu nasci em 1971, eu sei que não parece, mas é isso mesmo, quase 50 anos nas costas. Glória a Deus. E aí o que acontece? O Marcelo vai nascer em pecado por causa de Adão, e o Marcelo vai cometer pecados porque ele nasceu um pecador. E eu já estou aqui 2000 anos antes, já estou aqui, você pode colocar na minha conta, Pai, as falhas, as culpas, as transgressões, as iniquidades, os pecados, tudo que o Marcelo fizer, coloca na minha conta, mas isso vai te custar. Quanto? A tua vida, eu pago. O levar sobre si é falar, eu sei, conscientemente, o que vai acontecer, mas eu pago, eu aceito. Nós vamos ler agora a história de Barrabás, e hoje você vai entender claramente que, igual, a Bíblia não tem nada ali por acaso. Por que o nome Barrabás, ou por que não foi o nome, sei lá, o Bartimeu, por que foi isso, e você vai se identificar e vai falar, puxa vida, eu sou um tipo de Barrabás, talvez o meu pecado seja diferente do dele, mas é a mesma condição. Marcos capítulo 15, diz a partir do verso 6, ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição, libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás, estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Então não era ladrão de galinha não, um assassino. Pode voltar. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões.
E Pilatos lhes ofereceu: quereis que eu vos liberte? Então nós estamos falando de libertação, de colocar em liberdade. Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus, que é o Jesus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que o safado dos sacerdotes haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: assim sendo, que fareis com esse a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: crucifica-o. Por quê? Que mal ele fez? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia, eles clamavam ainda mais decididos: crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás. Ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. A pergunta: Jesus merecia ser açoitado? Merecia ser condenado e ser sacrificado? Não. Sabe o que eu estou entendendo nessa série, o Jesus que? Eu estou entendendo um pouco mais da graça. O que é a graça? A graça é o favor de Deus disponibilizado para a minha vida sem eu merecer, até mesmo sem eu pedir, porque a graça me foi ofertada 2000 anos atrás. Eu não tinha nascido, não precisava dela, nada, e essa graça me foi ofertada. Eu entendo que o evangelho está sendo pregado, esse evangelho que chega ao ponto de que essa linha tênue, essa linha que quase você não consegue discernir ou separar qual linha, a linha que Paulo passou, do capítulo 5 para o capítulo 6 de Romanos. O capítulo 5 termina Paulo dizendo assim: aonde abundou o pecado estava até aqui, superabundou a graça. E aí começa o capítulo 6 dizendo: e o que faremos então? Permaneceremos no pecado para que essa graça seja mais abundante? E ele mesmo responde, ele fala: que jeito? O dia que você nasceu de novo, que você foi batizado, você morreu com Cristo e ressuscitou, você é uma nova criatura. Então tem muitas pessoas que infelizmente usam a graça para esse benefício errado, usam a graça para passe livre para o pecado. Porque eu sou filho, pastor, só me fala uma coisa: então quando Cristo entrou na minha vida, eu aceitei Cristo, eu me tornei membro da tua igreja ou filho de Deus? Filho de Deus. Filho tem jeito de perder, uma vez salvo, salvo para sempre. O que é ser salvo para Deus? É ser filho. E filho tem jeito de deixar de ser filho? Certamente vocês que estão aqui têm filhos que já desobedeceram, como eu já desobedeci muitas vezes os meus pais, mas eu nunca deixei de ser filho. Aí eu vou chegar a qual conclusão? Porque eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu vou viver a vida totalmente desregrada, descontrolada, desobediência, vivendo totalmente fora do padrão que ele almeja ou deseja que eu viva, porque eu sou filho? Não. E aí esse evangelho da graça, ele leva as pessoas a acharem que, então beleza, então eu vou curtir a vida, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou me prostituir, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer, porque afinal de contas eu sou filho. Cara, você não entendeu o que Jesus fez por você. Porque quando você entende, é o que Paulo fala, o amor de Deus nos constrange. Você fala: não é que você não vai pecar, não é que você não vai errar, mas é assim: olha o que você fez por mim, olha o preço que você pagou para que eu hoje tivesse esse lugar, essa posição. Qual posição? Você é o meu pai, eu sou teu filho. Os discípulos um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, ensina a gente também. Ele falou assim: vós orareis assim: Pai nosso. Lá na frente, quando eu morrer e ressuscitar e vocês me receberem, vocês vão deixar de ser judeus ou gregos, judeus ou gentios, vocês vão deixar de ser criaturas e se tornarão filhos. Mas para você deixar de ser criatura e se transformar num filho, e ser transformado em filho, para você, Marcelo, não custa nada, mas para mim, cara, custou a minha vida.
E eu vou usar isso para quê? Para eu fazer o errado? Não. Eu vou usar isso para eu tentar fazer o certo, não para eu ser cada dia mais certo, porque simplesmente é porque eu já sou filho e eu quero trazer prazer para o meu pai. Eu quero que o meu pai, quando ele olhou para Jesus, falou assim, ó, esse é o meu filho, nele eu tenho prazer. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e fale, esse também é meu filho, eu também tenho prazer na vida dele. Entender que ele levou sobre si, ele poderia não levar. Ele chegou até um ponto e falou assim, pai, eu sei que o negócio vai ser pegado. Eu sei que essa cruz não são os 90 quilos de uma madeira nas costas dele. Eu sei o preço do pecado que eu vou ter que carregar. Só me fala uma coisa, só me responde uma pergunta. Tem alguém que possa levar sobre ele essa culpa e essa transgressão? Saiba que eu estou aqui para fazer a tua vontade. E o pai falou, não, é você. Ele falou, então, é comigo. Aceito, levo sobre mim a culpa e a transgressão de toda a raça humana. Sabendo que nem todos iriam aceitar, ou irão aceitar. Isaías 53, verso 5, olha o que está escrito. Pois, não, então eu coloquei errado, é 53, 5, por favor. Ele levou, ele carregou as minhas culpas e as minhas transgressões, o castigo que hoje eu tenho paz. Hoje eu só tenho paz porque alguém foi castigado. Eu ia falar do Barrabás, já eu falo. Eu fui castigado. Hoje eu tenho o direito de ter uma vida em paz, porque alguém pagou esse preço. Olha o texto. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou, que nos favoreceu. Hoje eu tenho paz gratuita, sem merecer, porque ele foi castigado. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas, nós fomos curados. Quem que merecia ser condenado na cruz? Barrabás, ele era um assassino. Ele cometeu um assassinato. Foi acusado de assassinato. Foi feito um julgamento e ele foi declarado culpado. Depois do julgamento vem a condenação. Depois da condenação vem o quê? A punição. Naquele tempo, qual que era a punição? Cruz. Merecia ser totalmente. E aí o povo clama. Hoje eu posso até viajar no clamor do povo falando, crucifica Jesus e solta Barrabás, porque Barrabás é um tipo nosso. Barrabás sou eu, posso ter cometido outros tipos de crimes, posso ter cometido outros delitos, mas eu sou Barrabás, e se Jesus não for crucificado no meu lugar, eu nunca poderei ser solto. O nome Barrabás em aramaico, presta atenção para você ver que bacana isso. Barrabás, então o nome é Bar-Abas, que significa filho do pai. Assim como Bartimeu, Bartimeu, não é o bar do Timeu, é o Bartimeu, o filho do Timeu. Assim como Bar-Jonas, Bar-Jonas, filho de Jonas. Você entende quem foi crucificado? Todos os filhos dos pais naturais. Você entendeu quem precisava ser crucificado? Você entendeu quem merecia ser crucificado? Você entendeu que desde Adão, que foi o nosso pai, até hoje, todos nós somos Barrabás, nós somos filhos de um pai natural? Para que os filhos de um pai natural fossem colocados em liberdade, soltos, alguém precisaria ser açoitado, condenado e sacrificado. Quando a população, quando aquele povo gritou, solta Barrabás, estavam quase falando assim, solta a gente. Eles não entendiam isso, mas hoje eu entendo assim. Deixa eu viajar desse jeito. Eles estavam clamando por libertação. Eles estavam clamando por serem soltos da condenação eterna, porque eles nunca seriam capazes de cumprir a lei.
E toda lei tinha, toda transgressão levava a uma punição, a uma penalidade. Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Segundo a lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Cometeu um delito, transgrediu a lei, culpada, condenada, e a punição. Barrabás cometeu um delito, condenado, a punição qual que era? Cruz. E o que Jesus tinha para estar naquela cruz? O que Jesus fez para ser colocado naquela cruz? Mas se Jesus não fosse colocado naquela cruz, todos nós, todos os Barrabás de todos os tempos, nunca teríamos a oportunidade de sermos colocados em liberdade. Coloca uma outra arte que eu fiz, por favor. O filho do pai, Barrabás, só foi solto e livre da condenação porque o filho do pai, Barrabás com letra minúscula. Agora o filho do pai com letra maiúscula, que é Jesus, Barrabás só foi solto porque Jesus, que é o filho do pai, foi condenado e crucificado no seu lugar. Isso é graça. Isso é o evangelho. Isso é o que Jesus, é uma das facetas de Jesus. Isso é uma das partes que Jesus realizou em favor da sua vida. E a minha pergunta para você é qual? Você ainda se sente culpado e condenado? Pastor, só quando eu erro. Não, meu irmão, é exatamente quando você erra que você não pode mais se sentir culpado e condenado. Então eu vou errar e não vou ter culpa. Você vai errar, mas você não precisa carregar a condenação do erro. Por quê? Porque Jesus já carregou a sua culpa e a sua condenação há 2000 anos. O que é carregar culpa? A vida não vai para frente. A vida não funciona. Você olha para si, você olha para a situação, que não, às vezes, a maioria das vezes não está bacana, e você essa pessoa se sente o quê? É isso mesmo, está certo. Por quê? Porque lá atrás eu fiz coisa errada. Por isso que eu quis te dizer, infelizmente você e eu ainda cometeremos erros. A palavra pecado em grego é amartia, e amartia significa errar o alvo. Nós, infelizmente, na caminhada cristã nossa, apesar de termos nascido de novo, a nossa alma que não nasceu de novo e a nossa carne que não nasceu de novo, nós ainda, infelizmente, vamos cometer pecados, cometer erros, não vamos acertar o alvo todas as vezes. E quando errarmos o alvo, existirão consequências? A maioria sim, mas condenação, você consegue separar consequência de condenação? Você consegue? Errei. Tem pessoas que eu conheço que falam assim: pastor, nunca mais vou casar. Por quê? Não, porque eu casei uma vez, não deu certo, e assim, ficou um trauma dentro de mim. Outros, eu sei que eu não posso me casar de novo, porque isso não funciona, isso diante de Deus não funciona, nunca mais. Será que é assim? E aí ela se pune assim: eu não mereço ser feliz com mais nenhuma outra pessoa, porque o primeiro casamento que eu tive deu errado. Ok, você já tem as suas consequências. Eu sei das consequências de um casamento desfeito. Isso é uma consequência. O que é a maldição? O que é a condenação? Nunca mais eu vou tentar de novo, porque eu não posso, porque eu não mereço. Quem disse? A vida profissional, a vida financeira não vai para frente, porque lá atrás eu já tive dinheiro, eu desperdicei, eu fiz tudo de errado, então eu mereço ser punido. Quem disse? Quem disse que você não pode viver novamente uma vida profissional, financeiramente prósperas? Pense em você em relação ao seu filho, meu irmão. Sabe, deixa eu te dar, como diria o pastor Célio, deixa eu te dar uma chavezinha. Nunca se veja diante de Deus como servo, como membro de igreja, como alguma coisa que não seja filho. Responda para você: quantas vezes o teu filho errou, merecia ser colocado de fora assim: não vou te dar mais estudo, não vou te dar mais presente, não vai viajar mais com a gente, por causa disso que você fez.
Quantas vezes ele merecia isso e você não fez isso? Será que você ama mais o teu filho do que Deus nos ama como pai e filho? Se você dá 2, 3, 10, 50 enésimas chances para o seu filho, por que você acha que ele não nos dá? Pastor, estou gostando que eu vou viver então largado. Não, você não vai viver largado. Você vai viver agraciado. Você vai viver grato. Você vai viver falando assim: pai, eu estou tentando acertar, mas eu sei que se eu tropeçar, o Senhor me levanta. Você lembra de Pedro? Pedro, vem andar junto comigo. Sabe o que é Pedro vem? É Pedro, vem andar do jeito que eu ando. Vem andar no sobrenatural. Vem andar diferente. Vem andar acima do natural. E Pedro saiu do barco e foi andando. E ele olhando para Jesus estava bacana. De repente a Bíblia diz que ele começou a reparar no vento. E o que eu estou fazendo aqui? Afundou. O que ele fez? Senhor, salva-me. Jesus prontamente o salvou. Jesus prontamente se vira. Você não é... Não, eu te dei a chance de andar. Por que você parou? Por que você tirou os olhos de mim, Pedro? Você está entendendo o lugar que Deus quer que você viva? Por quê? Porque Ele fez por você. Você não precisa fazer de novo. Você não precisa pagar o preço de novo. Você não precisa carregar essa culpa de novo. Por quê? Porque Ele já carregou a sua culpa. Valorize, por favor, o que Jesus já fez por você. Reconheça, valorize, para você é de graça. Mas aí aonde que me leva essa adoração diferente hoje? É falar: puxa vida, olha o que você foi capaz de fazer por mim, sem eu pedir, muito menos sem eu merecer. Você me entrega gratuitamente uma vida livre. Eu vim, Marcelo, para te colocar em liberdade. Viver em liberdade, Marcelo, significa reconhecer e valorizar o que eu fiz por você. Isso é fé. Isso é vida vitoriosa. Isso é vida próspera. Isso é vida abundante. Ter uma mente livre, uma mente liberta. E o diabo fala assim: mas você fez coisa errada. Fiz muita coisa errada. E eu não me sinto culpado não é diante do meu Deus, é diante do meu Pai. Meu pai está aqui, minha mãe está ali. Quantos erros, quantas cachorradas, quantos pecados, quantas desobediências, quantas... Não faço nem ideia. Eu nunca tive vergonha deles. Vou até dizer diferente. Já tive vergonha, mas eles nunca me constrangeram. E olha que seu Tito e Dona Dores, a rédea é curta. Mas eu nunca duvidei do amor deles pela minha vida. Eu nunca duvidei que por causa dos meus erros, eu não seria mais bem recebido. Tiveram consequências. Mas acabar o amor, acabar o relacionamento, acabar a comunhão, acabar o falar e o ouvir, o se relacionar, nunca. Você pode talvez não ter tido um pai e uma mãe tão bons quanto eu tive. Tenho. E se os teus pais não foram tão bons assim, pastor, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Ok. Não compare o seu pai, sua mãe, talvez não tão boas assim, não tão bons assim, quanto ao pai, porque ele é bom. O próprio Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. O que lhe pedirem, vos dará o Espírito Santo. Por quê? Porque são filhos. O Espírito Santo é dado para quem? É para o obediente. Mentira. O Espírito Santo é dado para aquele que crê em Jesus e deseja recebê-lo. Cornélio nem tinha sido batizado nas águas ainda, e foi Pedro que estava lá, acho que é Atos 10, Pedro junto com os outros judeusão ali, meio assim, judeus cristãos, e eles vendo aquela situação e falam assim: mas ele nem se batizou ainda, e de repente o Espírito Santo caiu, a palavra ali colocada, o Espírito Santo caiu sobre a vida deles, e todos de Cornélio, a casa de Cornélio, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, e todo mundo falando em línguas, no maior reteté do mundo. Pedro fala assim: como é que eu vou negar a água, como é que eu vou impedi-los de serem batizados, se eles já foram cheios do Espírito Santo?
Deus deu para você e para mim, nunca tinha pensado nisso, o maior dom, o maior presente, o maior preciosidade. Para quem? Para o correto, para o bom, para o obediente, para o nota 10? Não, para aquele que se tornou filho. E como se torna filho, pastor? Paulo disse: se você confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor, e você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus disse, João falou no capítulo 1 e 12 dele, ele fala: pois todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a autoridade de serem feitos filhos, a saber, aos que creem, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. E agora eu sou filho, e filho infelizmente erra, mas apesar do erro, ele nunca deixa de ser filho, e apesar do erro, o pai sempre está tentando apoiá-lo, não no erro, mas apoiá-lo para dar certo. Agora ele vai, é a 99ª vez, 99 vezes errado, mas o pai e a mãe estão sempre assim: mas agora eu tenho certeza. Pensa no moço perseverante, pensa no menino bom, agora vai dar certo. E se não der certo na 100ª, uai, tem a 100ª. Pai que é pai não desiste não. E o pai que é pai natural, o pai Barrabás, o Abba natural, se o Abba natural não desiste, quanto mais o Abba espiritual. Deus podia ter desistido de mim, ó. Dei muita chance para ele, falar: não, Marcelo, não tem jeito não, que lá não presta mesmo, que lá, eu estou falando depois de crente, viu? Não é antes não, que antes é que não valia nada mesmo. Mas depois, quantas vezes que já errou, quantas vezes que já desobedeceu, quantas vezes que conscientemente falou: não vou fazer, não quero isso, vai para Tarsis, tá, beleza, só que eu vou para Nínive. Vai para Nínive, não, eu vou para Tarsis. Faz isso, ok, mas eu vou fazer o contrário. E ele não esqueceu de mim, ele não desistiu de mim. Por quê? Porque ele me ama. Porque eu não sou um evangélico, eu não sou um membro, eu não sou um pastor, eu não sou um membro de uma denominação, eu sou um filho dele. Romanos 8:1 diz o quê? Portanto, depois de tudo que Cristo fez, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo já se tornou verdade na sua vida? Porque na minha vida é verdade. Pensa um cara livre, esse cara sou eu. Pensa um cara que às vezes falha, às vezes erra, às vezes peca, não acerta o alvo, mas no mesmo instante que eu erro, que antes da acusação do diabo chegar, eu estou falando: o meu pai continua sendo meu pai, e eu continuo sendo teu filho. Eu sei o que Cristo fez, eu valorizo o que Cristo fez, eu não fico carregando culpa, eu não fico carregando condenação, eu não deixo a minha vida parada, porque não é Deus que está me parando, é o diabo que tenta me parar. Eu sei quando Deus fala: agora não, aguenta mais um pouco, e às vezes é um não definitivo e não tem problema, eu não sei tudo, eu cuido das motivações, das intenções do meu coração, todas as projetos, ideias, desejos, eu sempre cuido da motivação, qual que é a intenção que eu estou fazendo isso, para a minha vida, para a minha família ou para a igreja. Posso estar completamente errado, mas a motivação tem que estar certa, porque se a motivação já estiver errada, aí não precisa nem perguntar nada para ele. Não, às vezes eu tenho uns Espíritos Santos encarnados, minha esposa, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, eu tenho uma turma. Não, Marcelo, mexe com isso não faz isso, não, é uns não desse tamanho, e aí, tá bom, aí de repente vai lá, dá uma forçadinha na porta de novo, e aí? Não é não. Jesus quer que você seja livre. Romanos 8:33, olha o que diz esse texto aqui, que é bacana, eu gosto demais, porque ele separa quem é quem. Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que te justifica. O que é ser justificado?
Ser justificado é ser declarado inocente, sem culpa, diante de Deus, baseado no que Cristo fez por você. Isso tem que bastar. Isso tem que ser suficiente. Errei. Ok. Certamente, possivelmente, existirá uma consequência. Ok, aceito consequências baseadas, geradas do meu erro. Mas condenação, sem chance. Quem está trazendo essa acusação? Eu fui eleito pelo Senhor. Não fui eu quem o escolhi, antes Ele me escolheu. Eu fui escolhido. Eu sou um eleito. Você foi escolhido pelo Senhor. Você é um eleito, uma eleita. Quem poderá trazer alguma acusação contra você? É o diabo? É. A tua justificação, a tua inocência, a tua inculpabilidade, ela vem de quem? Da sua vida? Não. Porque se você está sendo acusado é porque você errou. Mas quem que te justifica? É você? Não. É o Senhor quem me justifica. Foi Ele, verso seguinte, 8:34, olha o que diz. Quem os condenará? Acusação e condenação. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a teu favor. Eu estou sendo favorecido pela intercessão de Jesus que está à direita do Pai. Como é que perde? Então você precisa entender uma coisa. Hoje eu e você temos o direito de vivermos uma vida em paz. O castigo que nos traz a paz caiu todo sobre ele. Escuta essa palavra todo. Se foi todo, não tem a minha parte. Eu não preciso carregar a minha parte. Jesus carregou toda a minha parte. Você entende isso? A minha culpa e a minha transgressão pesavam 100 quilos. Ele não carregou 50 e deixou 50 para mim. Ele não carregou 80 e deixou 20 para mim. Ele não carregou 99 e deixou 1 quilo para mim. Ele não carregou 90 quilos e 900 gramas e deixou 100 gramas para eu carregar. Ele carregou 100 quilos. Eu não preciso carregar 1 grama. Se eu estiver carregando 1 grama de culpa, se eu estiver carregando 1 grama de culpa, eu vou aceitar condenação e vou aceitar ser punido. Entenda isso. Isso é libertador. Barrabás foi solto porque Jesus foi crucificado no lugar dele. Quem merecia ir para a cruz? Barrabás. Quem foi morto? Jesus. Barrabás viveu a vida totalmente leve, livre e solto. Por quê? Porque ele merecia? Não, porque Jesus foi crucificado no lado do lugar dele. Você e eu merecíamos viver aprisionados. Jesus se coloca no nosso lugar, leva sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão. Toda. Você não precisa carregar nem 1 grama a mais. Você precisa todos os dias acordar, viver e dormir, tendo a expectativa de que a qualquer momento você será surpreendido pela bondade do Senhor sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele é bom, Ele me ama, Ele deseja isso para a minha vida e Ele pagou todo o preço do meu pecado. Isso para mim não me leva para o lado negro da graça. Não me leva para o lado de quê? De desrespeitar o Senhor. Não, isso me aproxima de Jesus com temor, com reverência, com gratidão, com reconhecimento de falar, não é possível. Não é possível que você fez isso por mim e para mim. E isso me leva para qual lado? Então eu vou valorizar o que você fez. Para mim não custou nada, para você custou tudo, então eu vou valorizar o que você fez em favor da minha vida. O que é isso? Quando o diabo vier me acusar, eu sou um eleito de Deus, Deus já me justificou, não vou aceitar condenação nenhuma, porque Cristo morreu por mim e Ele ainda intercede em favor da minha vida. Eu não aceito viver aprisionado pelo diabo. Eu não aceito viver limitado pelo diabo. Eu não aceito perder noites de sono por causa do diabo.
Eu não aceito permitir que o diabo invada a minha vida e determine ou reoriente a minha caminhada. Não. Não te dou esse direito. Quem pode direcionar a minha vida é o Espírito Santo. Você não merece, a base nunca foi por merecimento. A base, diabo, há 15 anos atrás, ela sempre foi a base foi graça, foi favor. E isso você não tem condição de tocar. Porque se é por mérito, hoje eu fiz coisa certa, então eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, então as coisas darão certo. Mas e no outro dia que eu erro? Hoje eu errei. Então eu não mereço ser guiado pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo se afastou de mim. Então a minha vida não vai ser boa. Então, aí eu vivo nesse dilema. Acertei, ok, errei, pancada. Mas aí o que eu entendo hoje? Eu nunca acertei, mas Ele sempre acertou. E o que acertou está dentro de mim. E agora eu tenho o direito de viver uma vida nova, uma vida livre, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me trouxe nessa terra para eu pregar o Evangelho. Ele me trouxe nessa terra para colocar em liberdade os cativos. Ele me trouxe nessa terra para dar visão para os cegos, enxerga lá para frente. Ele me trouxe nessa terra para colocar em liberdade os oprimidos. Ele me trouxe nessa terra, eu fui escolhido, separado e capacitado por Ele para apregoar a época da graça do Senhor. E faz 2000 anos que a graça já foi disponibilizada para você e para mim. E conhecereis a verdade, coloque-se de pé por favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te colocar num nível novo de liberdade. O que tem acontecido comigo nesses últimos 3 meses, é um nível novo de liberdade. Gálatas 5, Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis em liberdade, e não vos permitais ser colocado de jugo de novo sobre a tua vida. O jugo da culpa, da condenação, não, Jesus já pagou. Podem existir consequências, mas o sentimento, o pensamento recorrente, aquela vida que, nossa, se eu pudesse, eu voltava lá atrás. Se existisse uma máquina do tempo, eu voltaria e não faria isso, ou não teria essas decisões, ou não faria essas escolhas. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe máquina do tempo. Para voltarmos, aleluia, para voltarmos e consertarmos o nosso passado. Mas existe um Cristo vivo, presente e real, que Ele pode não consertar o teu passado, mas Ele pode te dar garantia de um futuro maravilhoso. O teu passado, sabe aquele negócio? Jesus chegou para aquele lá e falou assim: ó, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem não tem passado não viveu. Todos nós temos passados, todos nós temos falhas, erros. Nenhum de nós estamos aqui porque merecemos. Deus está te chamando hoje para um lugar novo, uma liberdade nova, um lugar onde não é a voz do acusador que você ouve e te paralisa, te limita, te impede de experimentar algo novo. Mas você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: você continua sendo meu filho, você continua sendo meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Feche os seus olhos, vamos adorar a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvo.
que ela fala sobre consagrar. Consagrar é separar. E às vezes, né, eu consagro. Deus está nos pedindo hoje, sabe qual o tipo ou nível de consagração, de separação, de entrega para Ele? A tua mente, o teu coração, que seja 100% dele, no sentido de que eu não alojo mais, não vou permitir mais que habite no meu pensamento, que habite no meu coração, pensamentos e sentimentos que não vêm do Senhor. Acusação, condenação, culpa, isso não vem do meu Senhor. Isso vem do acusador que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E isso ainda vai continuar até o último dia, só depois do arrebatamento. Enquanto existir carne, enquanto existir alma, enquanto existir ser humano, o acusador ainda estará aqui na terra, nos acusando de dia e de noite. A questão é qual? Se eu vou aceitar ou não. E para eu aceitar ou recusar, eu preciso de um fundamento. E o fundamento não é o seu acerto. O fundamento é o acerto de Jesus. O teu fundamento para recusar toda manobra, toda estratégia, todo plano maligno dele é simplesmente dizer: Ele já pagou todo o preço. Ele já levou sobre si todas as minhas culpas. Ele já levou sobre si toda a minha condenação. Ele já foi punido no meu lugar. Eu não aceito mais, eu não preciso mais, eu não mereço mais ser punido, porque Ele já foi punido. O castigo que me traz a paz caiu todo sobre Ele. Todo é todo. Em nome de Jesus, nós estamos hoje aqui, Pai, para entregar o nosso coração, entregar a nossa mente, em nome de Jesus, todo o lixo, todas as acusações do diabo, tudo aquilo que nos paralisou, tudo aquilo que nos trouxe angústia, nos trouxe depressão, tudo isso que o diabo fez e até hoje muitas vezes conseguiu êxito. Em nome de Jesus, que cada uma das culpas, cada uma das acusações, cada uma das condenações, cada uma das penalidades e punições, em nome de Jesus, que tudo isso seja arrancado da sua mente e arrancado do seu coração, em o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo o nome, e que seja transferido para a tua mente agora, para o teu coração agora, a paz de Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Seja transferido agora na sua mente, seja transferido agora no seu coração, esse jugo suave do Senhor, essa paz tranquilizadora, esse shalom de Deus, que é uma harmonia, é uma prosperidade, é um bem-estar, é uma saúde, é a expectativa de ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, não porque você merece, mas porque Ele já fez em favor da sua vida. Vamos cantar mais uma vez. Celebrarei, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que neles há. Toda
Celebre a sua vida livre. Como que eu posso celebrar a minha vida livre, pastor? Vivendo de forma livre. Valorize, celebre, divirta-se com a cruz de Cristo. Desfrute do túmulo vazio. Aceite, receba, viva, pratique, aplique na tua palavra tudo o que Ele fez em toda a tua vida, em todas as áreas da tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai olhar e vai falar assim, ó: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nessa vida, porque ele vive livre, ele reconhece, ele valoriza o que eu fiz por ele, e ele vive uma vida livre, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vivendo livre, vivemos livres. Ele já fez, Ele já pagou todo o preço. Você que está aqui ou está em casa e ainda não recebeu essa vida, não estou te oferecendo uma religião, não estou te oferecendo a membresia de uma igreja, estou ofertando gratuitamente aquilo que Cristo Ele fez por você. Ele morreu para perdoar seus pecados, Ele foi ressuscitado para a tua completa justificação, te tornar completamente inocente, sem culpa. Pastor, eu quero esse Cristo, eu quero essa obra consumada, eu quero esse Jesus na minha vida. Se você puder, aonde você estiver, feche os seus olhos, coloque sua mão no coração e simplesmente diga assim: Jesus Cristo, eu te recebo agora como meu Senhor, como meu suficiente Salvador. Eu entendi, Jesus, o que você fez. Eu recebo essa vida em paz, essa vida perdoada, essa vida sem culpa diante do Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que eu sou o teu filho, a tua filha, amado do Senhor, e que o Senhor terá muito prazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você recebeu, que você aceitou, e que a partir de hoje você será uma nova criatura, você será agora filho, filha, e vai viver essa nova vida, a vida livre. Não uma vida religiosa, mas uma vida de relacionamento com Deus através de Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ofertar, contribuir, dizimar, é uma forma da gente expressar o nosso amor a pessoas e a nossa gratidão a Deus. Reconhecer que parte desse dinheiro Ele espera que você invista. É um lavrador que recebe, que colhe todas as suas sementes, e se ele não replantar aquelas sementes, vai chegar um tempo em que não vai funcionar. Deus espera que você replante sementes que você tem recebido. Ele quer que você e eu mantenhamos o círculo girando, a roda girando. Não para, mas por quê? Não para receber mais, mas é porque nós já temos recebido. Amém? Então você que tem esse entendimento, tem prazer, tem visto, o resultado de vidas sendo transformadas, abençoadas, deseje participar. Eu quero participar da salvação de pessoas. E o seu dinheiro, quando juntado aqui na igreja, ele é envolvido, toda a igreja está envolvida com salvação de vidas. E aí você passa a fazer parte disso. Amém? Então você que deseja, que tem alegria, contribua com graça no seu coração, em nome de Jesus. Jesus.
Vamos agradecer, Jesus, muito obrigado por também ter levado sobre si a nossa pobreza, para que fôssemos enriquecidos. Daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. Você tem direito a ser enriquecido. Pode ter feito más escolhas, mas a condenação de não ter condição, talvez você não saiba disso. Daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. Muito obrigado, Jesus, por ter levado sobre si toda a nossa pobreza. E hoje nós podemos ser alcançados pelas tuas riquezas, pela tua prosperidade, pela tua sabedoria, porque o Senhor já levou sobre si tudo isso. Em nome de Jesus, declaramos que somos enriquecidos, somos favorecidos financeiramente pelo Senhor, e que essa igreja experimenta de milagres fantásticos e maravilhosos nesta área, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Cadê meu baterista? Já saiu dali? Ih, mas já está na choradeira desde já. Ai, vem para pertinho aqui. Danilo, Carol e Arthur, né, meu amigo? Vocês dois podem, todo mundo pode chegar mais junto aqui, mais perto, todo mundo para cá. Ainda mais aquele lá com a máscara do Flamengo, meu irmão. Não é coisa do céu, mas daqui é anjo no púlpito da igreja. Amém? Glória a Deus, né, meu amigo? A Bíblia fala, segura aqui, por favor. A Bíblia fala que nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor, nós consagramos as crianças ao Senhor, separamos essas vidas ao Senhor. Carol e Danilo, pela fé, a autoridade deles como pais e a fé deles em Cristo, eles estão, pai, o Arthur não entende ainda, não entende o que o Senhor fez, então nós, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós vamos consagrar, separar a vida do Arthur ao Senhor. E quando o Arthur tiver seus 10, 11, 12 anos, que tiver um entendimento do que Cristo fez, ele mesmo vai falar assim, eu quero, pai, eu quero, mãe, eu quero me entregar para ele. Então ele será batizado, ele se batizará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas até esse dia, ele estará guardado pelo sangue de Cristo, o nome que está sobre todo nome, sobre a vida dele. Amém? Então eu gostaria que vocês também estendessem as mãos para cá, concordassem com essa oração, em nome de Jesus. Arthur, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós declaramos sobre a tua vida a unção do Senhor, a graça do Senhor, o amor e o favor de Deus sobre a tua vida, que você crescerá uma criança saudável, inteligente, cheia de sabedoria. Em nome de Jesus, os dons e os talentos do Senhor se manifestarão na sua vida, e você será um grande instrumento nas mãos do Senhor. E sobre a vida dos seus pais, que haja sabedoria, todos os recursos necessários, para que você seja criado e ensinado nos caminhos do Senhor, e você nunca se desviará de nenhuma vez. Amém? Nunca. Esse é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor traz alegria e felicidade. Amém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Parabéns a todos vocês, viu? Parabéns. Deus abençoe, viu? Aqui, e já ganha de presente a sua primeira Bíblia. Para você, tua mãe e teu pai não contar a história do bicho papão de noite. Vai contar a história do que Jesus fez por você. E você terá grandes e bons sonhos todas as noites, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, parabéns para vocês. Obrigado, viu, vocês? Deus abençoe. Belezinha, você viu? Glória a Deus. Deus é bom. O Senhor é bom. Deixa eu abrir esse trem aqui. Eita, apareceu uma moça aqui. Cadê meus abraços e beijos? Olha, a gente tem pouca gente diferente. Olha que bacana! Marlene Reis, também conhecida como a mãe da Mirella. Glória a Deus pela sua vida, que bom. Assistiu e não viu sua filha, então semana que vem você vem, senta aqui na primeira cadeira, porque sua filha estará aqui para cantar, para adorar o Senhor. Meu convite para você, viu? Marlene,
restante, todas as outras pessoas já frequentam a igreja, já estão aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma de vocês, que vocês continuem recebendo e compartilhando essa verdade, dessa graça libertadora. Amém? Em nome de Jesus, vamos declarar juntos essas palavras aqui. Em nome de Jesus eu confesso que eu fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus que eu confesso que eu sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim e a vontade dele não muda. Amém? Honre a Deus vivendo uma vida livre. Viva uma vida livre, valorizando o que Cristo fez em favor da sua vida. Em nome de Jesus, até domingo que vem, um abraço para vocês.